Que a paz e a graça de Jesus preencha o coração de todos. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando um estudo sobre o livro de Levítico. Esse livro, que é o centro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, é um livro que ele tem como característica ser a base do código legal, cerimonial e moral da nação judaica, consequentemente do cristianismo. Deve-se muito a ele, a civilização ocidental. O livro de Levítico, ele é também conhecido como ilustre desconhecido. Por quê? Devido à sua linguagem legal, cheia de códigos, cheia de leis, cheia de ritos, ele vai ser um livro em que as pessoas não compreendem bem e muitos outros o abandonam devido à sua complexidade. Então, porém, esse livro, segundo o Talmud, que é uma literatura do judaísmo do primeiro século da era cristã, dos primeiros séculos da era cristã, ele deve ser o primeiro livro que uma criança deve ler. Não é Gênesis, não é Salmos, mas sim o livro de Levítico. Por quê? Porque ali se ordena quem é o ser humano, quem é o homem e quem é o seu Deus. O livro de Levítico, assim, ele vai ser a base. Não há uma compreensão adequada da Bíblia se não houver uma boa compreensão do livro de Levítico. No livro de Levítico, estabelecidos os princípios dos rituais, dos cultos, dos sacrifícios, da ordem. Não há uma boa compreensão da teologia, pois é no livro de Levítico que é definido o que é pecado, o que é santidade, o que é pureza, o que é impureza, especialmente palavras que na teologia sistemática ela vai ser bastante trabalhada, como a questão da expiação e propiciação. Então é nesse livro em que está baseado boa parte da Bíblia e boa parte também da teologia cristã. O livro de Levítico ele é utilizado amplamente, pelo menos como pano de fundo dos livros históricos, a questão dos sacerdócios, os reis. Também é utilizado na questão do Novo Testamento. Jesus Cristo utilizou amplamente quando se fala de oferta, a base é o livro de Levítico. Quando se fala de sacrifício, a base é o livro de Levítico. Quando Paulo fala de culto, lá no capítulo 12 de Romanos, a base é o livro de Levítico. Quando o livro de Hebreus vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, a questão substitutiva de Cristo como Cordeiro de Deus, a base também é o livro de Levítico. Por isso vale a pena estudarmos o livro de Levítico. Vamos começar assim com um texto bastante interessante do Novo Testamento. Começa: aquele que a palavra se tornou carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa versão, ela na realidade não faz um bom uso do termo, da expressão lá encontrada no Novo Testamento, que seria a tradução correta, que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, habitou entre nós. Então, é no livro Levítico de onde João tira essa ideia.
da morada de Deus no meio do povo. É no livro Levítico a questão da glória de Deus ali, certo? É que tem essa ideia, e ali se contempla a partir desse livro a questão da santidade. Ainda no livro devemos ver que um dos temas principais do livro de Levítico está na ordem: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, eu sou santo. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte de Sinai. Levítico 27, 34. Então aqui é a tônica de todo o livro. Nós vamos começar com algumas definições, algumas das questões introdutórias desse livro. O nome Levítico, na realidade, ele não é uma atribuição da Bíblia hebraica. Antes, é uma atribuição da Bíblia, da Septuaginta, que é a versão grega dos 70. Então, essa versão, enquanto na Bíblia hebraica o termo é Ishamor, baseado na primeira frase do livro, certo? Aqui, Ishamor, o Senhor, que aqui no hebraico, ele está Vaikra. Podemos ver aqui uma transliteração. Vaikra é Moshe, Vahedaber. Ishamor o Senhor a Moisés. Interessante que bastante vezes, mais de 50 vezes, esse termo vai aparecer: falou o Senhor a Moisés. Então podemos ver que a Bíblia hebraica, como prática, ela trata especialmente os livros do Pentateuco pela sua primeira frase, pela sua primeira expressão. Então esse livro para os judeus é chamado de Vaikra. Então, porém, vamos esclarecer daqui a pouco que isso não é totalmente indevido, chamar o livro de livro Levíticos, o livro Levítico. Então, qual o tema do livro? O tema é moldar um povo para adorar. O princípio de Levítico é a adoração. Então, quando começamos a fazer a leitura de Levítico, capítulo 1 ao capítulo 7, temos ali falando de oferta, falando do povo entregar a Deus a sua oferta. Então, tem diversos tipos de oferta, que vamos detalhar um pouco. E temos também, ali no livro de Levítico, a questão dos ritos, dos rituais. Então, boa parte dos 27 capítulos desse livro, ele vai ser trabalhado com a questão de material legal, ou seja, o que Deus requer. O livro de Levítico vai nos mostrar que não é de qualquer maneira que se cultua, não é de qualquer maneira que se adora. Há todo um processo, há toda uma razão, há toda uma base. Então, além do material legal, temos ali no livro de Levítico 3 narrativas. Essas narrativas são as narrativas de Nadab, Abiú, certo? E o blasfemo. Então, basicamente, não há um alargamento de histórias, uma narrativa como podemos observar no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, os demais livros históricos e até mesmo demais livros do Pentateuco, mas porque a ênfase do livro Levítico, apesar de ter uma ligação muito grande, especialmente com Êxodo e
Números. Esse livro ele é um livro que ele trabalha mais com a questão das leis, do Código Legal. Portanto, não vai ser visto muito essa questão de narrativas. Já o capítulo 26 e 27, ele estaria caracterizado, ou está caracterizado, pela imprecação. O que é imprecação? É quando há uma chamada, uma ameaça, uma promessa ligada àquele código. Então, ligado à narrativa, ao conteúdo. Então, esse estilo é chamado de imprecação, quando a pessoa às vezes lança maldição ou lança bênção de acordo com o propósito. Isso é bastante comum em vários salmos. Então, e a Bíblia também é recheada desse tipo de recurso literário, o recurso retórico, na realidade, de imprecar, ou seja, invocar bênção ou maldição sobre outro. O propósito e a teologia do livro Levítico primeiro ele diz como Israel podia prestar o devido culto a Deus e manter o compromisso com a aliança. Então, como disse anteriormente, não é de qualquer forma que se cultua a Deus. Antes precisa ser de uma forma devida, uma forma que Deus realmente aceite esse culto. E não somente um culto fortuito, esporádico, mas há de haver um compromisso com esse culto. Vamos observar adiante o calendário, vamos ver que boa parte do ano, aliás, 67 dias do ano, era dedicado às festas sagradas. É no livro de Levítico em que é estabelecida pelo menos a maioria das festas, pelo menos as principais festas do calendário judaico, da nação judaica, e também reflete aqui no Ocidente, de certa forma, como por exemplo a Páscoa, é que é estabelecido o regramento, a ordenação dessas festas. Então, a festa de Pentecostes, o Yom Kippur, que é uma festa que os cristãos não celebram, mas as festas dos tabernáculos, a primícia, entre outras festas que são estabelecidas ali, vamos ver adiante. Então, qual o valor ético desse livro? É que a santidade de Deus, como uma motivação para a integridade pessoal e comunitária para viver santo. Então, por que devemos ser santos? Por que devemos viver em santidade? Devido à santidade de Deus. Essa é a resposta do livro de Levítico. Vamos lá? Como disse anteriormente, o nome do livro é originado da Septuaginta, porque ele trata das leis relacionadas com os ritos, sacrifícios e serviços do sacerdócio levítico. Então, nem todos os homens da tribo de Levi eram sacerdotes. E o termo levita, apesar de que hoje é apropriado por algumas pessoas que ministram louvor nas igrejas, esse termo especificamente se referia aos leigos que faziam o trabalho manual do tabernáculo, que hoje chamaríamos na igreja evangélica de diácono, de obreiro. Na Constituição Levítica era o próprio levita. Então, na lei mosaica, no livro Levítico, então ali no livro de Números, vamos ver que isso daí era determinado, cada um tinha a sua função. Levítico não se preocupa muito com essa questão da função agora, mas de cada um. A determinação, a ordenação vai ser mais no livro de Números. Então, todo aquele que fazia a questão
do cuidado do tabernáculo e posteriormente o templo, construído por Salomão. Esse sim era chamado levita. Então, levita, ele só vai ter a característica de cantor, ou aquele que entoa, só basicamente lá a partir do livro de Crônicas, quando Davi faz a divisão dos cantores e as pessoas que ali serviam, já estavam no templo, e esses cantavam, mas levitas, ele no geral é o faz tudo, era o chamado ASG do povo de Israel. Mas era uma missão, hoje, apesar de vermos, de certa forma, o diácono, o zelador, o trabalhador manual, com uma certa depreciação, era uma honra, porque lembremos do capítulo 32 do livro de Êxodo, em que os levitas, Deus procura alguém que fique do lado dele. E os levitas ali, eles tomam a espada e matam os irmãos idólatras. E ele conquista parte do direito ali da primogenitura, que era estar servindo a Deus. Então, nem todos que querem servir a Deus podem servir a Deus. A Bíblia deixa isso muito clara, e de forma evidente, em que as pessoas, elas são chamadas para ser santas e irrepreensíveis. Essas pessoas são chamadas para servir a Deus, mas não da maneira que a querem. Paulo vai esclarecer isso lá no livro, na epístola dele aos Coríntios, e que ninguém pode dizer a mão, não pode dizer ao pé que ela é pé, nem o pé vai dizer a mão. Não. E quem determina isso são algumas regras, e para ser um levita, para ser um serviçal, teria que ser da tribo de Levi, ou seja, tinha que ter linhagem, ou como diria algum reino animal, tinha que ter pedigree, então não era qualquer um. Apesar do livro não tratar desses levitas, porém o título não é completamente inadequado, porque todos os sacerdotes eram efetivamente da tribo Levi. Então o livro poderia ser chamado Livro dos Sacerdotes, ou de Sacerdotes, por exemplo. Porém não foi esse o nome escolhido. Isso foi a decisão dos autores da Septuaginta, e assim perdurou por longos anos. Então aqui, ainda falando dos 3 acontecimentos históricos, temos a investidura dos sacerdotes, capítulo 8 e 9, o pecado e o castigo em Nadab e Abiú, capítulo 10, e o castigo do blasfemo. Então, as narrativas históricas, os acontecimentos históricos se resumem a esses, bastante diferente dos demais livros, não só do Pentateuco, mas dos demais livros da Bíblia, que não o da literatura sapiencial, poética. Esse livro ainda, ele vai abordar diversos sacrifícios. Então, entre os sacrifícios temos o primeiro e o parâmetro de todas, que é o sacrifício do holocausto. Então, nesse sacrifício de holocausto, onde a oferta era dada, era completamente queimada. Paulo vai utilizar isso lá em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmão, que apresentem os vossos corpos em sacrifício. Então, o termo que Paulo utiliza ali é o termo equivalente a para o holocausto, ou seja, completamente. Tínhamos um outro tipo de oferta, que é a oferta de manjares, ofertas e manjares. Então, ele tinha suas diversas funções dessas ofertas. Essas ofertas, ela não era necessariamente de animais. Das ofertas, essa era a única, ou das poucas, que excluía assim a oferenda
pelo menos em parte, não totalmente, dos animais, e era geralmente oferta de culto, de gratidão. Temos a questão da oferta pacífica, então, onde essas ofertas elas vão ser melhor explicadas adiante. E a terceira, a quarta oferta é a oferta pelo pecado. Então, temos a descrição ali do pecado, não somente o pecado do povo, mas especialmente o pecado do sacerdote, o pecado do príncipe, o pecado de Israel e do povo comum. Ou seja, no livro de Levítico há uma gradação de pecado e também assim há uma gradação de sacrifícios a serem ali determinadas. Então, nesses sacrifícios tinha a questão do sacerdote, que era que trazia escândalo para o povo em si, enquanto havia também a questão do pecado por ignorância. Alguém pecava porque não conhecia algo e acabava cometendo alguns tipos de pecado. Então, você tinha o pecado do príncipe, que seria notificado. Entenda príncipe não como um regente, mas alguém que alcançasse, tivesse um cargo de certa relevância, certo? E aí, desses pecados, a pessoa se tornava imunda, certo? Culpada, para depois ela confessar, e aí ter o seu, ao confessar, né, ela tinha que oferecer o sacrifício por esse pecado. Então, a pessoa se tornava imunda. Então, o padrão que segue no livro Levítico, que é a questão do pecado, santidade, pureza, impureza, profano e sagrado. Então, temos a questão da expiação, que é algo que é crucial para entendimento, mas precisamos ver também que no livro Levítico temos a questão da oferta da transgressão. E aí que podemos observar claramente que era dividida em questões de classes sociais. Ali havia pessoas que tinham um novilho que era dado em sacrifício, mas o povo, no geral, ele pecava, tinha culpa, ou às vezes era pela ignorância, né? Já o sacerdote, ele não poderia alegar isso. Se o sacerdote peca, ele não pode alegar, por exemplo, a ignorância de algo. Por isso, é um escândalo. E o escândalo aqui, ele vai ter a concepção de uma pedra de tropeço, fazer alguém cair, fazer alguém tropeçar na caminhada. Por isso, tinha que ir até a porta da congregação para mostrar diante de todos. Então, são algumas coisas que o livro Levítico nos deixa como princípio. É a questão da desculpa pública, do perdão e da expiação pública. Não é simplesmente fazer uma oferta, seguir um rito, mas isso daí também teria que ser diante de toda a nação, diante de todo o povo. Então, o sacerdote, ele teria que ser um novilho, o povo no geral teria que ser um novilho, já o príncipe, ele teria que ser um bode que teria que ser oferecido e ser diante da face do Senhor. Para um povo, alguém que fosse pobre, primeiro no verso 6, teria que ser uma cordeira, certo?
Mas se a pessoa, no verso 7, podemos ver que se a pessoa fosse muito pobre, podia ser uma rola ou um pombo. Então, algo que a pessoa não precisasse adquirir antes fizesse a pega, né, a caça desses animais, dessas aves, para serem oferecidos em sacrifício. E assim ele era considerado imundo e culpado, jurava, certo? E teria o seu pecado expiado. Mas ainda havia o pobre, o que estaria hoje, pelas divisões sociológicas, na chamada abaixo da linha da pobreza. E esse ofereceria uma flor de farinha. Então, erva de flor de farinha, podemos conferir isso no verso 11. Então, esses pecados, eles tinham gradação, eles tinham assim também essa forma de tratar. Então, o que demonstra que Levítico aqui ele vai ser um parâmetro que nem todo pecado e nem o pecado de todas as pessoas são iguais. O que vai nos demonstrar aqui, não necessariamente com a questão dos ídolos, mas o princípio é que o pecado de um sacerdote, o pecado de um príncipe, o pecado do povo, a nação como um todo, ele tem uma gradação. Enquanto o pecado de uma pessoa que vai cometer por ignorância, por não saber, essa pessoa tem uma outra gradação. E além do mais, a forma de lidar demonstra a questão da isonomia. Então, ou seja, é a questão de justiça. Não equiparar todos de uma mesma forma, não era exigido o mesmo tipo de sacrifício para todos. Antes, era contemplada a sua condição social, a condição socioeconômica, para que ela pudesse, assim, ter a sua culpa retirada e pudesse passar no processo de purificação. Então, os tipos de pecado, nós vamos ter a questão o contra-mandamento. E aí, a questão desses mandamentos, você tem a questão do sacrilégio contra as coisas sagradas. Então, isso os sacerdotes poderiam, quando fazer o uso de algo, então você tem que fazer uma oferta específica. Nisso, podemos ver aqui de uma forma mais pormenorizada a questão. Enquanto o holocausto tudo era queimado, certo? Então não havia nada, não sobrava nada. O animal era aberto diante do altar e ali ele era totalmente incinerado. Como era esse animal? Teria que ser um macho sem defeito, um animal ou um animal segundo as posses. Ocasião, qual o motivo para isso? Então, a propiciação, né? A cobertura do pecado em geral. Lá em Hebreus, isso vai ficar claro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então aqui demonstra que o holocausto ele vai propiciar, vai cobrir o pecado. A oferta de cereal. Então, o que era isso? Como era a oferta, ela era simbólica, ela era entregue ao sacerdote e uma parte pequena era queimada, uma porção simbólica, 10%, 20% no máximo, era queimado, o restante era o sacerdote.
Isso demonstra que havia um certo reconhecimento do papel do sacerdote como um povo de Deus, como alguém representante legal e direto de Deus. Então, qual animal ou qual tipo nesse caso, né? Teria que ser os pães asmos ou cereais, devendo conter sal. Aqui é repleto de simbologia, tanto para o judaísmo, também para o cristianismo. Essa simbologia aqui é o pão sem fermento, dos pães asmos, em que esse pão ele não levaria a levedura, certo? E porque você tem a questão da demora, da deteriorização desse material. Assim como também um outro elemento que deveria estar nessas ofertas era o sal. Então, qual o motivo para isso? É a gratidão pelos primeiros frutos. Então, temos o holocausto e a oferta de cereais, ou seja, um tributo. Isso encontra-se lá em Levítico capítulo 2. Temos agora a oferta da comunhão, da gratidão, as ofertas pacíficas de uma forma geral, né? Então, quando a pessoa está grata a Deus, quando a pessoa está cumprindo um voto ou vai cumprir um voto que faz com Deus, essa pessoa levaria um animal, certo? E esse animal ele ia ser dividido. Isso daí não tinha uma razão assim, uma obrigação, antes era voluntário. Então era algo assim, geralmente uma gratidão. Então todos devemos ser gratos, mas nem todos somos gratos. Então, por isso, era uma celebração, isso representava a comunhão de Deus para com o seu povo, tanto que o sacerdote ele vai partilhar dessa refeição, desse alimento. Então o ofertante ele leva, mas ele come. Ele leva ao sacerdote que recebe, queima a gordura, especialmente a parte de cima do fígado e as vísceras dos animais, o qual era proibido comer as vísceras desses animais. E ali eles então aproveitavam a carne, geralmente carne magra. A gordura, ela geralmente no livro de Levítico, ele é proibida o consumo da gordura. A restrição não é tão grande quanto ao sangue, mas não há um porquê da gordura explícito, como é explícito a questão do sangue, em dizer que ali é a vida. A questão do sangue, especialmente, ela está relacionada à questão mítica, em que aquele que consumia, que bebia o sangue, absorvia a energia do sacrifício. E isso tanto de animais, certo, quanto também de outros seres humanos. Então era uma prática comum no Oriente Médio e ainda em algumas culturas de se absorver sangue, porque dentro do sangue ali pressupõe-se que é a energia, a força vital ali. E a Bíblia deixa isso claro, que a vida está no sangue. A partir do capítulo 9, verso 6 de Gênesis, vai ter essa sequência de que a vida ali está no sangue, e sendo assim, Deus proíbe que os israelitas consumam sangue. Então, tanto que nesses sacrifícios, em hipótese nenhuma, é permitido esse consumo. Claro que vai haver questões sanitárias, como por exemplo
o sangue é um vetor de transmissão de doenças, de uma série de problemas de saúde e tudo, porque ali no sangue, principalmente o sangue que ainda não foi filtrado pelos rins, ele detém bastante impurezas, bastante bactérias, bastantes elementos que pode ser prejudicial. Então, é interessante que o livro de Levítico, abrindo parêntese aqui, né, apesar de ele não ter o conhecimento da medicina do século XX e século XXI, mas ele tem princípios que, se observados, ele evitaria muitas coisas, como, por exemplo, comer animais que rastejam e animais que voam sem pena, como no caso do morcego, como ratos, como porco. Então, uma série de animais que são grandes vetores de doenças e enfermidades. O livro de Levítico ali ele é considerado impuro, então, ou seja, não apropriado para alguém consumir. E a gordura ela vai estar dentro dessa classe. Aí, para quem gosta de uma picanha com aquela capa de gordura derretendo na brasa, é algo complicado para observar essa questão desse mandamento. Então, muita gente em que se baseia na sua dieta, né, no livro de Levítico, a tendência é ser um vegetariano, porque não é que o livro proíba, mas ele tem algumas partes que são específicas. O livro de Levítico também ele vai ser de argumento aqui contra o veganismo, a questão e o próprio vegetarianismo, porque especialmente aqui na oferta da comunhão é dito que as pessoas comeriam desses animais juntamente com os sacerdotes. Aliás, se o sacerdote pode comer, como temos aí a oferta de cereais e tributos, certo? As ofertas, então é prova que ele comia carne, é proteína animal. Então, se o sacerdote pode comer, por que os demais não poderiam? Então, aqui na oferta da comunhão, pela mesma forma, era partilhado. O que era vetado era simplesmente o sangue, que é um parâmetro geral, e a gordura, que é algo mais específico aqui no livro de Levítico, e posteriormente os livros poéticos, os livros proféticos, eles vão trabalhar a gordura como uma questão da simbologia de abastança, ele não é como uma simbologia de que a vida vai bem. Vamos lá. Então, essa oferta ainda ela era por comunhão, e essa comunhão era por uma bênção inesperada, ainda por cumprir um voto sobre essa condição. Então, como alguém faz uma promessa a Deus, se Deus, de repentemente, como Jacó fez, que se Deus o abençoasse, ele daria o décimo animal que passasse sobre a sua vara ali. Então ele vai cumprir esse voto, né? E por ação de graça, simplesmente por ação de graça, a pessoa vai e se vê, reconhece Deus em todos os seus caminhos e vai levar essa oferta, comer, se alegrar. Como, por exemplo, aqui seria uma aplicação aqui no caso do aniversário de alguém, o que derruba também a tese que crente não comemora aniversário. Então, se você está fazendo mais um ano de vida, é motivo de agradecer a Deus. Então, aqui era uma das ocasiões comemorativas em que as pessoas poderiam dar essa ação de graça e poderia fazer esse tipo de oferta. A oferta pelo pecado.
Então, mais uma vez, a gordura, que é a parte preferida, claro, do sacrifício. A gordura era queimada e a porção era dada ao sacerdote. Então, observe que dos 5 tipos de oferta que haviam, só 2 que não eram comidas pelo sacerdote. A 3, certo, que era partilhada, e a 1, que é o holocausto, que era consumida totalmente. Mas as demais, como a oferta de cereal e tributos, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, essas eram consumidas sim pelo sacerdote. Então, quais animais? Animais, ele poderia ser um novilho, no caso da congregação ou do rei, certo? Como eu disse há pouco, se fosse o rei ou o príncipe, né, algum líder, ele poderia ser um bode, mas se fosse um indivíduo comum, ele seria a cabra. Ou, como se a pessoa fosse pobre, poderia ser um pombo, uma rolinha. Ou se fosse pobre, muito pobre, essa aí poderia ser uma flor de farinha. O que era uma parcela muito pequena, basicamente um punhado. Aqui está o princípio de que não importa o tamanho da oferta. O que é importante é a prova do arrependimento, a evidência do arrependimento. Isso daqui está representando também a questão do produzir frutos dignos de arrependimento. Não basta a pessoa dizer que está arrependida, ela tem que dar a demonstração de algo dessa forma. Então vamos, a questão da oferta pela culpa, quando alguém cometia um pecado, então se era culpado daquele pecado, ele via-se na obrigação de oferecer uma oferta por essa culpa. Essa oferta era comida pelo sacerdote, e o animal, independente do que fosse. Então, esse animal teria que ser um carneiro sem defeito. Então, há parâmetros, sim, quando você tem uma diferenciação do ofertante, mas nesse caso aqui teria que ser realmente um animal, um carneiro sem defeito, o que seria algo mediano para a nação de Israel, né? Então, com relação a essa questão de sacrifícios. Temos aí a questão dos sacerdotes. E é interessante que temos a investidura dos sacerdotes. Então, Moisés, ao ungir a Arão e seus filhos, seus 4 filhos, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, eles falam da prerrogativa desses sacerdotes. Qual seria o papel deles? Então, eles seriam representantes de Deus ali. Então, ao fazer essa apresentação, Moisés deixa claramente que o papel crucial deles era ser esse elo de ligação entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. Então, esses sacerdotes, eles não tinham uma opção, eles não tinham como voltar atrás. Antes de tudo, eles deveriam sim seguir todo o rito e ter uma vida realmente digna de alguém que está investido daquilo. Então, Moisés já determina que eles fariam já os sacrifícios, e eles fazem os sacrifícios, as obrigações de cada um. Então,
Posteriormente, isso vai ser melhor elaborado pelos outros, por Davi, quando vai organizar o templo, especialmente lá no livro de Crônicas. Mas a questão dos sacerdotes aqui, ele é o apanhado, a função aqui não é basicamente organizacional, como eu salientei, no sentido de atividades, mas de representatividades. Eles representam o povo diante de Deus, portanto, e representa Deus diante do povo. Então, no capítulo 10, quando os filhos de Arão tomam algo, certo? Que é simplesmente relatado como fogo estranho, e esse fogo estranho aí ele pode estar relacionado ao tipo da cinza que foi colocada no incensário. Então ali Deus prova a sua santidade. Então estava no início, era filho de um dos grandes nomes ali daquela nação que estava começando. Aliás, segundo espíritos no Pentateuco, eles tinham ali cerca de 3 meses essa nação começando, e é da partida do povo do Egito até o Sinai, e mais os 40 dias de Moisés. E posteriormente Moisés ali começa a escrever o livro de Levítico, a partir do capítulo ali 25 do livro do Êxodo. Temos o contexto aí. Então, a partir desse momento em que é determinado qual seria a função deles, eles assumem, empossados nessas funções, ou seja, são consagrados, são separados. E aqui é uma clara divisão da separação entre sagrado e profano. Algo profano pode se tornar sagrado, e algo sagrado pode se tornar profano, mas isso vai passar pela impureza ou pela pureza. Então, só que há casos, como Nadab e Abiú, que eles foram um paradigma, porque se Deus permite que se oferecesse, aquela prática continuasse, o que seria dos demais? Então, logo de cara, as fichas já estão mostradas e claramente estabelecido que Deus não aceita a negociação com o culto dele. Você pode ser filho de quem for, pode ser filho de Arão, pode ser sobrinho de Moisés, pode ser sacerdote, mas Deus não negocia com o culto dele. O culto não é como o cultuador deseja, como o ofertante deseja, mas sim como o cultuado, como aquele a quem é adorado deseja. Então, o culto ele não é uma reunião para agradar aos desejos, às vibes, os pensamentos dos presentes ali naquela reunião. O culto em si ele é para agradar aquele que é digno, seja lá quem for. Então ele tem que ser ele tem que ser respeitado na sua dignidade. No caso de Deus, Yahweh, o Deus manifestado no Antigo Testamento, especialmente no livro do Êxodo, que ele claramente diz que ele é o Senhor, ele diz que ele é santo. Então esse culto deve ser santo, deve ser separado. Vamos trabalhar um pouco mais sobre esse conceito. Ainda temos a questão da separação entre o puro e o impuro. E aí temos a questão dos animais, puros e impuros. Então,
essa questão do puro e impuro, ela é crucial para a questão da definição de alimentos, o que seria recomendável para alimento. Aqui estamos falando de dieta, então animais, como eu disse há pouco, que rastejavam, voavam, mas não tinham pena, e entre outros animais, cobras, animais que fossem de água, mas não tivesse escamas, esses animais eram considerados impuros. Coincidência ou não, e claro que tivemos mais sabedoria do que coincidência, que esses animais eles não são recomendados para o consumo humano. Esses animais que seriam chamados de animais impuros. E aí são dadas as características de unhas fendidas, de escamas, são dadas características como, por exemplo, de preceitos sobre como esses animais viviam, e claramente são animais que poderia ser ou não consumido. E isso daí, talvez nos capítulos mais longos, um dos mais longos, né, ele vai trabalhar bastante com essa questão da alimentação. É crucial essa questão porque não havia, pelos povos circunvizinhos, ali essa diferenciação. Então as pessoas, tudo que rastejava, tudo que se movia, as pessoas comiam. Então os povos, assim, na sua dieta incluía os judeus. Ele é reconhecido até nos livros de histórias como uma das grandes contribuições a essa questão da pureza e impureza, a questão da higiene. Então a questão do se lavar, a questão da ansiedade, a questão da quarentena em si, essa ideia, ela, ainda que possa ter, de uma forma ou de outra, com alguns povos tendo ideia, mas quem vai sistematizar isso vai ser os judeus, especialmente, nesse caso, os israelitas, né, no livro de Levíticos. E temos aqui um exemplo clássico, exemplo de quarentena, que a princípio, quando fazemos a leitura do livro, vemos isso apenas como uma questão cerimonial, a questão da impureza após o parto, onde diz que a mulher, ao dar à luz a uma criança, essa mulher ficaria impura durante 33 dias, mas isso só depois da circuncisão. Ou seja, a criança não poderia ser... essa mulher ela não poderia fazer nada. Então aqui observemos que, por exemplo, numa quarentena a pessoa fica isolada socialmente. Numa quarentena a pessoa evita fazer alguns esforços, a pessoa ela não tem contato com atividades de forma geral, e nessa impureza, essa declaração de impureza aqui do pós-parto e, consequentemente, os demais capítulos, 13 e o 14, vai falar também dessas questões de impureza, da questão da enfermidade, entre outras. Observamos que há aqui o chamado resguardo. Então, a pessoa era resguardada de não haver feita esse exercício, esse contato. Por exemplo, uma mulher após o parto.
durante 41 dias, no mínimo, essa mulher ela não poderia cozinhar, ela não poderia limpar, ela não poderia ter relação sexual, ela não poderia fazer nada, porque tudo que ela fizesse, ela era considerada impura e, consequentemente, tudo que ela tocasse seria considerado impuro. Então, isso valia para todo objeto da casa. Por isso, ela precisava ter o prato dela. Alguém colocava comida, fazia comida para ela, demonstrando a necessidade da assistência daqueles que estão convalescidos. Então, aqueles que estão em estado de recuperação. Ainda temos uma questão complexa, que é a questão da... quando se fala de menino, era 7 mais 33 dias. Porém, o texto, a partir do verso 6, vai nos falar, se for uma menina, o tempo dobra. É de 14 e mais 66 dias. Ou seja, se for uma menina, a mulher ficaria nesse estado de impureza durante 80 dias. Alguns falam que é a questão do machismo na Bíblia, uma exposição do machismo. Mas, ao benefício de uma mulher ela ficar mais tempo com a cria, e aí, no meu entender, derruba essa tese do machismo, no sentido de que se uma mulher ela está demonstrando mais cuidado, uma demanda muito maior para uma criança. Algumas teorias ela vai apontar que no parto do feto feminino, a mulher há um esforço maior, há um desgaste maior da parturiente. Porém, isso nunca vi nenhuma comprovação sobre isso, mas se que alguém disse, já disse isso, que uma menina ela consome mais. Então isso carece ainda de ser medicalmente comprovado, ter um estudo baseado nisso. Então, empiricamente, não dá para decidir, porque cada parto é algo diferente. Basta se conhecer 10 partos, a história de pelo menos 10 partos, você vai ver que não há um parto igual, ainda que seja no mesmo hospital, com a mesma faixa etária. Cada ser humano ele vai ter as suas particularidades. Então, assim, é algo complexo. Mas, passando ainda para a questão da impureza, da enfermidade, observamos aí que o sacerdote, ele carecia, ele precisava realmente ter um bom conhecimento médico, ou pelo menos um bom conhecimento de anatomia, porque ele olhava, aí no capítulo 13, a pessoa que tivesse com algum problema, e isso poderíamos trazer, apesar da Bíblia não trazer esse termo, ela traz termo para lepra, né? Que geralmente é um termo para feridas que demoram de sarar. Então, é um termo mais amplo, genérico. Alguns, como Paul Brand, Filipianse, dizem que isso provavelmente era hanseníase, em que a pessoa sentia algumas reações, algumas feridas no corpo, entre outros. Mas, enfim, qualquer tipo de secreção que a pessoa tivesse, essa pessoa era considerada impura. Então, poderia ser algo como a pústula, no caso do pus, né, em si, uma ferida exposta, primeiramente se a pessoa era separada, ou seja, havia o primeiro processo que essa pessoa parasse de fazer a atividade, porque isso diminui. Claro que a explicação do livro Levítico não vai ser especificamente essa, mas podemos inferir que isso diminui a questão do metabolismo
e diminuindo o metabolismo, a tendência de recuperação é muito mais rápida. Uma outra questão era a questão do isolamento do indivíduo que tivesse qualquer tipo de doença que ele não fosse explicado. Então, esse isolamento consistia em a pessoa ser afastada do convívio social, primariamente se afastada, em alguns casos, até mesmo da cidade. Havia lugares em que essa pessoa estaria afastada, e essa pessoa afastada, ela receberia o cuidado de outras pessoas que levariam provavelmente ali os livros sobre cultura judaica. Vai mostrar que essas pessoas eram cuidadas, eram levadas a alimentos e mantimentos de uma forma geral, para que essas pessoas pudessem recuperar a sua saúde na íntegra. Então, qualquer enfermidade, automaticamente ela era separada. Posteriormente, a partir do tratamento, provavelmente, apesar de o texto não deixar claro uma recomendação médica, essa não é a proposta, porque imagina se, por exemplo, ali há uma indicação médica, isso ia virar como uma receita, então uma espécie de receita para todos os males, uma quimera. E sendo assim, muitos poderiam se automedicar. Então, como essa não é a proposta do livro de Levítico, ser um livro de magia, um livro de mágica, um livro de curandeirismo, ele simplesmente fala do sacerdote como tendo esse papel de ser um avaliador, ser um diagnosticador. Então ele olha para a pessoa, analisa e posteriormente ele decide qual será o recurso, qual será a sua posição, o seu tratamento, a sua condição. Assim também como a questão das emissões impuras. E as emissões impuras, ela está basicamente associada a relações sexuais e a questão do período menstrual. Então, essa emissão, como por exemplo, na relação sexual, o homem e a mulher, ela irá considerado impuro. Alguns princípios aqui, ele vai ser, pode ser inferidos, né? Uma, que se o homem ele era impuro, se ele faz a relação, e aqui a má interpretação desse texto vai criar o que muitos vão chamar de tabu, né? Que o sexo é visto como uma impureza. Não é isso, mas aqui está falando a um princípio do regramento. Se, por exemplo, a pessoa tem relação sexual todo dia, então todo dia ela estaria impura. Consequentemente, uma mulher que ela ficasse impura todo dia, ela não poderia cozinhar para a família. Um exemplo, o homem que ele tivesse impuro, ele não poderia fazer determinados tipos de trabalho, porque ele ia tornar outras pessoas impuras, outros objetos impuros e até mesmo animais impuros. Então aqui há um certo regramento com relação à questão de impureza. E geralmente esse termo impureza, ele vai trabalhar bastante nesse nível, né? Do que é adequado, do que é recomendável e do que não é inadequado. Ou seja, o que é recomendável, o que é louvável, isso é chamado de puro. Paulo vai utilizar esse termo lá em Filipenses, capítulo 4, quando ele nos diz que tudo que é puro, tudo que é santo, se algum louvor é nisso. Então, esse contraste entre pureza e impureza está falando dessa questão da qualidade. Então,
a relação sexual, apesar de aqui ela ser colocada como algo impuro, o autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 4, vai nos dizer que bem-aventurado ou bendito seja o leito. O termo grego lá é coito, a relação sexual sem mácula. Então, antes de dizer que a relação que a Bíblia condena, que a Bíblia tinha um tabu, não. A Bíblia regulamenta isso. Aqui no livro Levítico ele vai trabalhar especificamente essa questão. Especialmente porque dentro de uma cultura ali que os egípcios fomentavam e que depois especialmente eles ali iam enfrentar os cananeus, os cananitas, os jebuseus, heteus, fariseus, eles tinham a questão do sexo de uma forma desregrada, onde se fazia todo dia e toda hora, à luz do dia, sem um regramento e muitas vezes como forma de culto. Então a Babilônia é característica por isso, de promover a questão do culto sexual, da relação sexual como forma de culto. Então, diversas divindades, os deuses, os ídolos, eles trabalhavam com essa vertente. E Deus aqui regulamenta o povo, não vai ser assim não deve ser assim. Então, colocando essa barreira, certo? Uma barreira prática, porque o livro Levítico é um livro prático, certo? Começamos lá com o povo santo deve adorar a Deus. Esse é o tema do livro. Então, podemos observar que esse povo, ele tinha um momento para tudo. Então, por exemplo, a pessoa que tinha um processo de purificação após as enfermidades. Então, só depois da pessoa ser considerada pura, purificada, que essa pessoa, depois de 7 dias, é que ela estaria apta às suas atividades. Então, aqui você tinha ainda, depois da pessoa estar sarada, você tinha algo para o metabolismo dessa pessoa voltar à normalidade. Você tinha um tempo aí, um ganho, o que representa algo bastante significativo para os dias de hoje, para a vida, como um princípio de que não basta só se recuperar, não estar sentindo mais algo, mas também que deve também ter um tempo de repouso, de restauro. Então, e aí aparece, diante de tudo isso, o chamado dia da expiação. O dia da expiação, ele é interessante, porque ele ainda está aqui na base a continuidade da separação de impuro e impuro. E, como havíamos falado, tudo na vida era sagrado ou comum para os hebreus. O comum era subdividido em categorias de puro e impuro. O puro tornava-se sagrado por meio da santificação, ou impuro mediante a contaminação. Então, há aqui uma diferenciação entre o que é sagrado, o que é santo, e o que é puro, certo? Então, algo que é sagrado, você tinha que ser santificado, ou seja, ser separado, dedicado. Enquanto algo puro, ele, se sofresse uma contaminação, certo? Fosse tocado por alguém, fosse feito um uso inadequado, poderia ser tornado impuro. O sagrado poderia ser profanado e tornar-se comum ou até impuro. O impuro poderia ser purificado, depois consagrado e tornado sagrado. Então, assim, tanto algo comum poderia ser considerado sagrado, tornar-se sagrado, como algo sagrado poderia se tornar comum. Isso depende do processo. Porém, aqui, algumas questões, como por exemplo, a questão
dos vasos. O vaso que ele era utilizado na casa do Senhor, ele, ao ser profanado, ao ser contaminado, ele teria que ser destruído. Então, assim, para que não houvesse também um uso inadequado daquilo, e às vezes até pudesse ser atribuído um uso mítico ou místico daquele objeto. Então evitava-se que esse objeto ele fosse reutilizado. Então muitos dos vasos, utensílios do templo, muitas das vezes, ou geralmente esses utensílios ele era inutilizado, sei lá, quebrado. E temos o ciclo da santificação, onde temos o que é profano, ele purifica, se torna santo, certo? Mas algo santo, ele pode ainda ser puro e ser utilizado como algo comum do cotidiano. Mas se algo que foi profanado, ele poluir, ele se torna impuro. E aí ele pode também, pelo processo, e há no livro Levítico esse processo de purificação. Então, especialmente o Levítico capítulo 21, verso 8. Aqui é interessante que Paulo vai apropriar desse ensinamento, da questão do dia da expiação. Paulo, ele utiliza aqui da forma: todos os seres humanos são impuros por causa do pecado herdado após a queda de Adão. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 6 ao 14, ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, todos os homens, eles estão encerrados debaixo do pecado. Porém, a obra redentora de Cristo lava, ou seja, nos leva à pureza e santifica o pecador arrependido, como Paulo também esclarece lá em 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Vamos fazer essa leitura de 1 Coríntios do 6, 9 a 11, onde Paulo vai deixar claro qual vai ser esse processo. Então, o que nos diz? Não sabeis que o injusto não pode herdar o reino de Deus. Não ireis nem impuro e nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste algum de vós. Ou seja, tu antes era impuro. Aqui Paulo vai utilizar o princípio levítico. Mas fostes lavado. E depois lavado, Paulo nos diz, mas fostes santificados. E ainda, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus. Ou seja, Paulo aqui vai deixar claramente o processo de salvação, né? Em que a pessoa, por mais pecadora que fosse, ela poderia ser lavada, santificada, purificada e, por fim, sendo justificada diante de Deus. Então, porém, isso não deve ser estático. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 16, ele vai repetir o tema do livro de Levítico: sede santos, porque o Senhor, seu Deus, sou santo. Ou seja, quando Pedro ele vai utilizar esse termo, ele aponta diretamente o princípio lá, o princípio de Levítico. E o próprio Jesus lá em Mateus capítulo 7, verso
verso, a partir do 1, ele vai trabalhar também essa questão do ser depois perfeito, como pode ser, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Então, são temas de Levítico que é utilizado no Novo Testamento. Então, se para um grande pecador, há um grande Salvador. Então, a expiação, a cobertura do pecado, ela é crucial. Então, aqui, portanto, a santificação, que é um mandamento, ela só pode ser realizada à medida que o cristão se submete ao Espírito de Deus, em obediência aos seus ensinamentos e à justiça encontrada nas Escrituras. Não há um meio termo. Jesus já havia dito que sem mim nada podeis fazer. Então, e Paulo, em Romanos, ele vai esclarecer que nós, porque a graça superando o dor, que nós havemos de pecar, certo? Não, Paulo diz de modo nenhum. Então Paulo ele vai ser claro, vai ser enfático que o poder que o Espírito Santo dá, a salvação que é dada, ofertada pelo Espírito Santo, ela vai nos dar o poder, a possibilidade de resistir e vencer o pecado. Então, agora Paulo ele vai dizer que agora foste, no verso 22, mas agora fostes libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. E ele vai dar talvez considerado por muitos o texto-chave da sua epístola aos Romanos, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui é claramente a questão do Levítico, Paulo está abordando isso, né? Então, e essa possibilidade, essa graça que o Espírito nos dá de sermos expiados. Então, uma expiação que é a cobertura do pecado, a retirada do pecado diante de Deus. Isso é feito por Jesus Cristo, e isso nos dá o poder, a condição de sermos santificados, ou seja, viver diante de Deus. Ainda temos a questão do viver santo, que tem a questão do sacrifício e sangue, e há uma série de regulamentos com relação a esses sacrifícios e sangue que deve ser tá colocada aí. Mas antes eu queria voltar a questão do sacrifício do animal sendo degolado, sangue. Aí ele vai ser de uma forma clara, potencializada a questão da morte como um grande símbolo do pecado, como uma consequência do pecado. Então a pergunta é: por que há tantos animais sendo mortos, há tantos regulamentos e sacrifícios no Levítico? Porque Levítico procura deixar claro a questão do salário do pecado, que é a morte. Então, e aqui a proibição específica da questão do sangue, que havíamos falado anteriormente. Então, não deve, de forma alguma, e aqui é interessante, que esse animal, o animal não poderia ser imolado, ser morto fora do altar. Mais uma vez o tema aqui de como cultuar a Deus é retomado. Aliás,
ele nunca é deixado, né, no livro de Levítico. Então é um livro que ele vai apontar constantemente para isso. Então Deus não aceita o sacrifício fora dos padrões. E aqui temos, no capítulo 18, temos a questão das relações sexuais. Essas relações, especificamente, aí ele vai ter a questão do concubinato e do incesto, a questão do respeito. Então, algumas questões, como por exemplo, o homem tomar a mulher de seu pai, ou tomar a mãe e a filha, isso é abominação passível de morte, assim como a questão de prostituição, que vai ser esclarecida posteriormente, a questão das ofensas capitais, né? Então não há um meio termo aqui com relação à questão do pecado em si, dessas relações em si. Então, o capítulo 18, ele vai ser muito contundente com isso, especialmente o verso 25, que a terra foi contaminada pelo que castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Ou seja, a abominação sexual, a questão da pureza sexual, ela é crucial no andar do povo de Deus. O capítulo 19, ele ainda trata das questões dessa relação interpessoal, e aqui algo que a lei em si, o princípio da lei, ele é seguido ainda no Novo Testamento. Ainda que o rito ainda não, há uma discussão de lei cerimonial, as leis morais, as leis civis, então se essas leis elas são temporais ou não, mas alguns princípios, se não todos os princípios dessas leis emanadas aqui no livro de Levítico, ele vai deixar claro que esses princípios precisam ser obedecidos. Qual a razão de ser daquela lei? Claro que tem muita coisa que, na época, naquele contexto de Israel, no deserto, ali no Oriente, sem saneamento básico e uma série de coisas, o ato em si, ele é complexo de ser seguido. Mas o princípio, como por exemplo a questão das fezes, a questão do saneamento em si, e vocês fazer a separação, manter as pessoas doentes afastadas, ainda a questão dos mortos. Então você protegia bastante o povo em si dos seus problemas. Então aqui no capítulo 19, talvez algo que alguém pensa que é algo que sai do grande mandamento de Jesus, né? Que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico 19, verso 18. E Jesus cita esse versículo diretamente, né? Então, e diz que esse é o grande mandamento. Então, a questão de leis agrícolas aqui, que hoje numa sociedade urbana, talvez não pareça ser útil, mas para quem trabalha com agricultura, essas leis, o que acontecia? A pessoa queria ter diversos tipos de
de plantas, de frutas no seu terreno, na sua propriedade. Porém, Levítico estabelece que não pode se plantar na mesma área, naquele mesmo espaço, durante o mesmo tempo, as mesmas culturas diferentes. Então, por isso, hoje esses princípios da agricultura sendo seguidos, como por exemplo a questão do rodízio, a questão da plantação intercalada, evita-se uma série de coisas. Mas se for plantar misturada, por exemplo, uma raiz pode misturar com a outra. E aí uma raiz ela consome mais um tipo de mineral e empobrece o solo em relação da outra. Então, e acaba entrelaçando e esterilizando o próprio solo. Então, consome os recursos não só da planta vizinha, como também do próprio solo. E aí passamos para o verso 20, capítulo 20, aliás, certo? Então, o capítulo 20 ele vai trabalhar especialmente sobre as penas capitais, as ofensas capitais. Então, alguns pecados, Deus diz que realmente vai eliminar o povo. Então, aquela pessoa, aqui a pena de morte, ela é estabelecida. E aqui, mais uma vez, ele vai tratar especialmente de pecados sexuais, como a questão da abominação do homossexualismo, a questão do zoofilismo, que é a relação do homem com o animal. E, além disso ser abominável, e esse alerta que é pertinente, Deus disse, olha, só vai fazer sexo entre homem e mulher. E poderia estar tudo resolvido, só que ele pormenoriza não só, mas ele aponta para outros tipos, dizendo, olha, se for isso, para mim é abominação. Isso não é somente proibido. Isso é desagradável a Deus e é nojento para Deus. Então, a própria, no verso 18, a questão da relação de se um homem deitar com uma mulher durante o período menstrual e descobrir a sua nudez, serão ambos eliminados no meio do povo por terem posto em descoberto a fonte do sangue. Então aqui há uma questão que alguém pode achar algo ultrapassado, mas é algo que a Bíblia ela preza pela pureza, pela decência, pela perpetuidade. Por exemplo, a relação numa situação dessa, onde a mulher está expelindo diversas substâncias junto com o seu sangue, que ela em si, o corpo dela rejeitou, e o homem não tem anticorpos o suficiente para combater essas substâncias. Então, se ele, por exemplo, ele tem relação com ela nessa situação, isso ele pode se prejudicar, e em contrapartida, como as paredes do organismo, da epiderme dessa mulher, elas estão mais finas porque há uma dilatação, a questão dos vasos sanguíneos e tudo pode ferir, causar uma série de problemas, e como está aberto o óvulo, o útero, substâncias do corpo masculino pode passar sem ter a defesa para o corpo feminino. Então, há aqui algo que, apesar de não, mais uma vez enfatizo, não ter o conhecimento médico da época, o desenvolvimento, mas esse princípio aqui, ele é bom ainda ser observado. E a partir do capítulo 21, temos o livro de Levítico trabalhando a questão das leis, das coisas sagradas, em que como deve se portar aqueles que são consagrados a Deus, aqueles que servem a Deus. Esse culto à santidade
ele tem coisas que são aceitáveis e tem coisas que não são aceitáveis em hipótese alguma. Então Deus, ele é taxativo. Ele, ao falar a Moisés, aliás, é uma expressão que aparece mais de 50 vezes, e falou o Senhor a Moisés, algumas traduções disso, o Senhor a Moisés, certo? Ele vai dizer ainda no verso 32 do capítulo 22, que não profanareis o meu santo nome. Eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E o que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Isso é interessante, porque a questão do profanar. Vimos aqui que anteriormente sobre a questão do puro, impuro, do santo, o comum, o profano. E Deus, ele tem esse cuidado de alertar o povo para não torná-lo comum, não torná-lo ditado, não torná-lo do cotidiano, não tomar ele como algo da nossa esfera. Ainda, capítulo 23, ele vai abordar especialmente as festas. O autor Paul Rolfe, ele vai nos falar que havia 67 dias de festas. Então, e nesses dias de festas, o israelita deveria deixar os seus trabalhos e entregar o culto a Deus. Tinha dessa forma a oportunidade de se colocar-se em contato com o seu Criador. Royce observa que provavelmente é mais difícil dar-lhe nosso tempo que dar-lhe qualquer outra coisa. Roubamos dele tempo de nossas devoções privadas, do culto público e do serviço à humanidade. Não é de estranhar, pois, a falta de santidade na nossa vida. Esses dias santificados aqui são bastante interessantes, porque ele aponta justamente isso. Algo que é mais difícil, especialmente hoje, século XXI, temos tantas atividades que não paramos para dar culto a Deus. Sendo que o povo de Israel, ali, ele era estabelecido no calendário dele 67 dias de festa. Então, a Bíblia nos fala que esse culto vazio, ele não tem serventia para Deus. Então, que possamos observar aqui. Então, temos aqui os dias de chuvas, certo? A festa de Purim, aqui. Então, mais temos no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que ocorre entre março e abril, ou seja, é a festa de Páscoa. E aí você vai ter a festa dos pães asmos após isso. E quando tem Tito, aí são as chuvas tardias e colheitas de cevada. Você também tem a semana de Pentecostes. Então você tem a colheita geral, aquelas primeiras colheitas. E no segundo mês aí, 40 dias depois da festa da Páscoa, então é contado 7 dias, é chamada aí a festa das primícias. Então você tem essa colheita, e o dia da expiação, o Yom Kippur, que é um dia que na sequência ele vem do dia 10 deste 7º mês, será dia da expiação. Esse dia, ele é interessante notar que era o único dia que era permitido ao sacerdote ir até a arca. Muita gente diz que isso, o sacerdote, ele ia até o Santo dos Santos. Porém, o texto de Levítico, capítulo 16, verso 2,
vai nos apontar que na arca, no santo dos santos lugar, ninguém ia. Ou seja, eu particularmente desconheço aqui, olha o que diz aqui. Vou começar do 1. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando chegaram ao Senhor. Verso 2. Disse, pois, a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que será sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aqui é interessante notar que alguns afirmam que o que acontecia, como é que nesse dia da expiação o sacerdote iria até o propiciatório aspergir sangue lá. Ele simplesmente empurrava a cortina, ele não via a parte de trás da cortina. A cortina, nem mesmo na sua dobradura para as viagens, ela era vista a sua parte interior. Então, o que acontecia? Ele empurrava essa cortina até essa cortina ela se descobrir o propiciatório, e ao descobrir o propiciatório, essa cortina ela era ali era aspergido o sangue do cordeiro ali sobre aquela cortina. Então é algo que na Bíblia vai apontar, especialmente nos evangelhos, que esse véu do templo, certo? No capítulo 27, verso 51 do livro de Mateus, podemos observar que o véu do templo, eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Ou seja, a primeira vez que esse tabernáculo ele vai ser visto, o propiciatório, a arca da aliança, ela vai ser vista por alguém sem a cortina, vai ser nessa ocasião onde esse véu ele é rasgado. Então, tanto o verso 51 quanto também Hebreus, ele diz que o acesso agora foi liberado. Temos livre acesso ao Pai. Então, quando temos essa afirmação no livro de Hebreus, capítulo ainda no capítulo 10, 20, onde o livro de Hebreus, ele diz que Deus, ele abriu, pôs em mão para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aquele véu ali, segundo o autor de Hebreus, representa a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante aqui, nesse dia da expiação, que é um dia crucial para o judaísmo. Era o único dia onde esse propiciatório ele era revelado. E para o cristão, esse é o dia em que Jesus Cristo morre e sua carne é rasgada. Ainda tem a festa das trombetas, que consistia na alegria de ser ainda estabelecida
a estação de plantação e havia a alegria do povo, aí o ano novo começando. E lembremos que aí tem um calendário civil e o calendário também, o calendário religioso. Aqui estamos nos baseando no calendário religioso. E por fim, a festa dos tabernáculos, que é uma ordenança de Deus que houvesse essa festa, para que aí é período aí de outubro, novembro, final do ano, porque essa festa aí ela vai ser uma lembrança de que o povo foi peregrino ou peregrino na terra estrangeira que morou em tendas, então chamada até festa de Sucote. E aí, o capítulo 24 vai trabalhar conosco a questão da lei acerca das lâmpadas e como é que faria para essas coisas estarem a sua bem ordenança. Então, esse viver precisaria desses dias santificado. Ele também teria a questão da profanação e consagração. Então, algo que era consagrado, isso era considerado santificado, o parâmetro está aí. E, por fim, ainda tem ainda as questões comemorativas, que é o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático, ele consistia no chamado descanso. E esse ano ele é interessante porque ele fala da providência de Deus. Então, para a nação, ali Deus estabeleceu que 6 dias trabalharás, 1 descansarás. Ou seja, deveria haver uma pausa no trabalho. E ele fala isso baseado na autoridade. Eu sou o Senhor. O ano sabático, ele também era ano de liberdade. Ele é ano de perdão. Mas especialmente o ano de jubileu, ele vai ser um ano específico que toda a dívida era perdoada. Então, assim, quando chegava ali aos 50 anos, aí é estabelecido no verso 8 do capítulo 25, diz: contarei 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, fará fortemente a trombeta, e a expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis em 40º ano, e proclamareis a liberdade de todos. Então, a pobreza ela é advinda por diversas questões e razões, e ela também, mas só que não deveria se perpetuar isso diante do povo. E Deus ele estabelece aí o ano de jubileu, onde toda a dívida foi perdoada. Esse ano é o ano que Isaías fala, que é o ano aceitável do Senhor, que o Espírito do Senhor veio proclamar. E eu li o texto que Jesus lê lá no Evangelho de Atos. Por fim, temos as chamadas as bênçãos e as maldições. Então, essas bênçãos e maldição, então, para quem obedecer bênção, para quem desobedecer maldição. Então, isso prevalece de uma forma ou de outra, porque o princípio é a santidade de Deus, e a santidade de Deus não mudou, certo? E a questão de dar obediência à questão desses estatutos, certo? Que Deus dá ao seu povo, para o seu povo seguir a Ele. Por fim, certo? O que é do Senhor, é do Senhor. Então, nós não devemos tomar o que é o do Senhor. Sendo assim, esse estabelecimento do culto de Israel, todo o texto subsequente, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, vai ser composto por essa
essa base fundamental que é o livro de Levítico. Então, portanto, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando a todos e até a próxima.